Bom, olá pessoal! No vídeo passado nós vimos sobre a formação do solo. Nesse daqui a gente vai ver sobre o perfil do solo e os seus horizontes. O que é o perfil do solo? Bom, o perfil do solo é uma fatia vertical que vai desde a superfície até o material de origem do solo. E nele a gente consegue identificar diferentes horizontes e camadas, cada um com sua propriedade, suas características. E por que é importante a gente fazer um perfil, ter um perfil? Bom, com o perfil a gente consegue identificar os horizontes, estudar o solo e chegar no tipo de solo que a gente tem, o que vai ditar principalmente grande parte dos nossos manejos. E o que são horizontes e camadas que eu estou falando aqui? Bom, horizontes são seções aproximadamente paralelas à superfície do solo que foram formadas a partir dos processos de formação do solo. Já as camadas, elas são também seções aproximadamente paralelas ao solo, mas só que elas são quase não tocadas pelos processos de formação do solo. Então, enquanto os horizontes são impactados por esses processos, as camadas não. Então, as camadas podem ser tipo rocha, por exemplo, a rocha matriz do solo. Então, vamos agora tentar entender quais são os tipos de horizonte que os solos podem ter no geral. Nós temos os horizontes superficiais e os horizontes subsuperficiais. Os horizontes superficiais nós temos três, o horizonte A, O e H. O horizonte A é um horizonte mineral escuro que fica na superfície, que tem uma alta atividade biológica. O horizonte O e H eles são horizontes orgânicos, então eles possuem mais de 8% de carbono orgânico nele. E a diferença entre o O e o H é que o O ele se forma em regiões de clima frio, geralmente alta altitude, enquanto o horizonte H ele se forma em condições de má drenagem, saturação por água. Indo agora para os subsuperficiais, nós temos os horizontes E, B e C. O horizonte E ele é um horizonte mais claro que o resto, com uma textura mais arenosa. O horizonte B ele é o horizonte mais importante para a classificação dos solos, porque é o horizonte que ele vai expressar o maior grau de desenvolvimento do solo. Então é aqui que a gente, se quiser observar a cor ou estrutura do solo, que a gente tem que ver. E o horizonte C é um horizonte que ele ainda lembra o material de origem, é um horizonte ainda pouco afetado pelos processos de formação, os fatores de formação. Então é um horizonte mais parecido com o material de origem. Vamos então agora olhar os horizontes desse solo aqui para a gente tentar entender um pouco quais são. Aqui na superfície vocês podem observar um horizonte mais escuro, superficial, com alta atividade biológica, presença de raiz, planta. Isso daqui é um horizonte A, um horizonte superficial, escuro, com bastante matéria orgânica e presença biológica. Logo aqui embaixo vocês podem ver que a cor muda e aqui nós temos um horizonte B bem tímido, digamos assim, fininho, mas aqui é o horizonte B. Se a gente quisesse classificar esse solo, a gente teria que olhar para ele. E indo mais ainda embaixo, nós chegamos no C. O C é esse horizonte aqui mais claro, que tem a presença ainda do que lembra o material de origem do arenito que formou esse solo. Então, esse câmbio solo aqui ele tem uma sequência A, B, C. Uma sequência bem comum de câmbio solo. Então, pessoal, a interação desses 5 fatores vai gerar diferentes tipos de solo. E muitas vezes, diferentes produtores vão ter diferentes solos, e às vezes até o mesmo produtor vai ter diferentes solos dentro da sua propriedade. Então é muito importante a gente saber o solo que a gente tem, porque o solo vai delimitar o tamanho da nossa conta solo, se ela é maior, se é menor, quais manejos a gente vai ter que fazer aqui. Mas para entender melhor isso, vou passar para a Mariana, que ela vai explicar direitinho para vocês. Olá, pessoal! Como o Léo e o Georges falaram anteriormente, o Léo trazendo a nossa abordagem da conta solo e o Georges trazendo um pouco mais sobre pedologia, sobre os conhecimentos do solo, eu venho trazer para vocês algumas reflexões importantes, que é o porquê e o objetivo dessa série. Quando nós temos diferentes tipos de solo em propriedades tão grandes como são as nossas propriedades aqui do Brasil, nossos estabelecimentos, nossas fazendas com muitos talhões, é muito importante que eu tenha em mente que o manejo ele não pode ser o mesmo. Nós temos diferentes tipos de relevo e vocês ouviram anteriormente que o relevo ele é um dos fatores que fazem com que os solos sejam formados diferentemente. E isso vai fazer com que eles tenham comportamentos diferentes. Então, é bem natural que a gente não pode manejar o solo da mesma forma.
se a gente tem um relevo mais plano, um relevo um pouco mais acidentado, como por exemplo, é o exemplo desse cambissolo. Então, só o simples fato de levar em consideração o relevo, a gente já tem intrinsecamente, né, já é uma informação válida de saber que se eu quero plantar diferentes tipos de cultura num solo que é mais acidentado e que tem pouca profundidade, nós vamos ter que escolher, né, normalmente, uma cultura de sistema radicular menos profundo. Se não for o caso, né, ou então eu não tenho na minha área, né, na minha fazenda, eu tenho muitos solos, muitos relevos acidentados e preciso plantar, então o manejo dessa área vai ser diferente de um manejo de uma área que seja mais plana. Então a gente tem que ter muito claro que não podemos utilizar as nossas fazendas, o manejo de nossas fazendas unificados, convencionalmente, tratando tudo da mesma forma. A conta solo não vai fechar. E aquela preocupação inicial de vídeos anteriores, que o Léo trouxe aqui, ela é muito importante, porque às vezes você está fazendo o manejo, não está tendo a resposta devida, porque você está tratando tudo da mesma forma. Então, esses conhecimentos que estamos trazendo aqui para vocês é para que vocês tenham essa reflexão e possam ter respostas agrícolas satisfatórias, porque estamos todos aqui com o mesmo intuito: aumentar a produtividade. E a produtividade, por que não, do nosso país.